E ele tem posições muito voltadas a um modelo de sociedade mais tradicional. Algumas bandeiras que fazem parte, inclusive, do partido, e muitas outras que são deles pessoalmente. A questão é que às vezes ele foi infeliz em algumas colocações, e aí passo a opinar enquanto indivíduo, enquanto cidadão, porque para defender valores que são até importantes e que precisam ser revividos na sociedade, às vezes ele acaba sendo xiita demais, levando para pontos que acabam, em vez de favorecer, prejudicando a bandeira que ele vem a defender. E numa dessas colocações ele foi infeliz ao fazer aquela declaração que ele fez com a deputada, né? Ele foi e disse à deputada de que se ela estava ligando pouco para a questão do estupro, porque hoje está se debatendo muito depois desse estupro coletivo aí que necessitava de uma punição para o estupro. E ele foi um dos deputados que propôs, inclusive, a castração química, uma política mais direcionada à questão do estupro e tal. E à época defendia o contrário e tal. E aí ele se posicionou de forma muito infeliz no sentido de dizer o que disse a ela, não é? Mas bom, passando esse aspecto político e sobre a forma de tratamento dele, que inclusive, como candidato a presidenciável aí, né, e nas pesquisas pré está com mais de 15%, está sendo podado nisso, ele precisa entender uma linguagem mais amena. Mas vindo para o aspecto jurídico, que é o que nos interessa nessa noite, há duas questões importantes aí. Primeiro, se ele fosse um cidadão comum, ele deveria ser punido por suas palavras. Acontece que ele é um deputado federal e a Constituição da República é clara em assegurar prerrogativas a ele, né? O STF abre um processo para tentar investigá-lo nesse sentido e discutir o mérito da coisa, e aí a discussão passa a ser muito mais de direito, porque os fatos são de conhecimento de todos. Até onde vai a imunidade e essa prerrogativa da liberdade de expressão do deputado? Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque se o parlamentar não tiver essa liberdade de expressão, a própria democracia e estrutura da separação dos poderes está em jogo, e eu não estou entrando nem no mérito do que foi falado. E envolve uma outra questão de que se seria mesmo a Suprema Corte o fórum ideal para julgar. Como eu costumo dizer aqui, o STF tem vivido momentos inéditos no Brasil, de ativismo, né, judicial absurda. É o judiciário querendo fazer às vezes dos outros. E eu acho que isso vai um pouco nesse sentido, talvez seja um exagero levar para essa discussão no STF. Me parece que o local mais acertado para discutir isso seria o próprio Comitê de Ética, onde já vai ser discutido, inclusive, e eventualmente uma punição a nível penal veria a ser discutida pós-mandato. É isso que manda a Constituição Federal. A Constituição Federal é clara a dizer, nesse sentido, que questões envolvendo eventuais crimes cometidos por parlamentares devem ser, salvo autorização da Casa, né, julgados posteriormente ao exercício do mandato. É uma questão que envolve, eu sou totalmente a favor dessas operações que estão acontecendo aí no plano judiciário brasileiro. Eu acho que é uma oportunidade de a gente fazer uma limpeza ética no país, mas que também não é tão simples assim. Mas a gente só tem que ter o cuidado para que o mesmo instrumento que se aplica à justiça não seja um instrumento da injustiça, né? Porque todo excesso é abuso. Como ele também acabou se excedendo nas palavras, que a gente acabe não se excedendo no exercício do poder judiciário e acabe suprimindo o legislativo nesse momento. É uma questão aí bem dúbia, para quem está acompanhando a nossa conversa aqui vai perceber isso. Precisa sim o judiciário se posicionar mais. A discussão das palavras do Bolsonaro poderia até ter sido feita, eventualmente uma discussão em torno dentro da própria Câmara de Deputados, mas levar tudo ao judiciário pode nos levar a uma judicialização da sociedade, o que é um perigo tremendo. E aí você pode estar perguntando, por que, Ícaro? Porque o judiciário é quem dá a última palavra, e se eles errarem, quem é que conserta? Se eles começarem a se intervir em tudo. Tem como está um exagero, né? Dizem claramente alguns doutrinadores e teóricos até antigos que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque depois dela ninguém pode mudar. Infelizmente, se a Suprema Corte erra no nosso país, se aqueles 11 homens erram no julgamento, a única coisa que a gente pode fazer é orar a Deus que algum dia mude, que é o que está acontecendo em alguns casos. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, lembrando sempre que o equilíbrio e a sobriedade é o melhor companheiro para qualquer exercente de poder. Entrando no mérito do acerto político ou não de Bolsonaro, já é uma outra questão, mas lembrando que enquanto exercente do cargo de deputado, ele deve gozar dessas imunidades que a Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, a nossa chamada Constituição Cidadã, que há muito sangue e suor conseguiu essa liberdade para o povo, e vocês
aqui que estão comigo, muitos acompanharam o quanto era difícil, principalmente para a imprensa e para tantos outros, ter essa liberdade e não pode ser abandonada depois de uma conquista tão longa, seja a qual pretexto for.